belezuras do meu Brasil, como eu tinha prometido que eu ia bater um papo com vocês, o porquê o Leandro teve que tirar a carta de condução dele do zero aqui em Portugal, sendo que o Leandro já conduz, né, ele já dirige há mais de 20 anos. Então, bora lá. Quando foi pra vir pra cá, quando a gente estava se organizando, a habilitação do Leandro faltava alguns meses para vencer. Quando ele tentou renovar ali no Poupa Tempo da nossa cidade, não foi permitido porque faltavam muitos meses e só era permitido quando faltasse poucos meses, não sei se 2, um mês, enfim, não lembro, não sei. Podemos pesquisar, enfim, mas o objetivo não é esse, é mais falar por que ele teve que tirar de novo uma carta do zero em outro país. Outro detalhe, Brasil e Portugal tem vários acordos. Um desses acordos é que a carta brasileira te permite conduzir aqui em Portugal e vice-versa. A carta portuguesa também dá o direito de você conduzir lá no Brasil. Enfim, voltando, como tinha, né, a gente já tinha pesquisado, estudado várias coisas e ele viu que dava para dirigir com a carta dele do Brasil, ele veio mesmo sem renovar, porque, como eu já disse, não dava para ele renovar antes de vir. E já estava com passagem comprada, tudo organizado, enfim. Ele veio. Como faltavam muitos meses ainda para vencer, e quando ele veio 5 meses antes de mim, ele ficou na cidade do Porto. Então, assim, ele nem precisou usar a habilitação dele, porque lá ele não dirigiu, ele não conduziu. Lá ele não tinha carro ainda. A gente só começou a dirigir, a conduzir, depois que a gente mudou para cá, pro interior, pra roça, como eu digo. E aí os meses foram se passando, tararara. Depois a gente comprou um carro simplesinho, quando a gente mudou aqui pro interior pra roça, porque aqui não tem transporte. Na realidade tem, pra dizer que não tem. Só que assim, não dá pra contar muito, porque é como morar no interior aí do interior de São Paulo, que muitas das regiões... Não é que não tem, também tem, mas aquela cidade mais afastada. Vou dar um exemplo de Monteiro Lobato, por exemplo. Para você ir para Monteiro Lobato, São Francisco Xavier, não tinha muitas opções de ônibus. Era um ali a cada, um de manhã, uma tarde, um na noite, por exemplo. E é o que acontece aqui em Águeda. Então, não dá para depender do transporte público aqui. Então, a gente precisou ter um carro para a gente conseguir se locomover, né? Ainda mais como a gente recém-chegado, correr atrás de documentação, de casa, fazer compra, enfim. Então, precisava. Como a carta dele ainda estava em dia, dava para dirigir, foi o que a gente fez. Mas o tempo foi passando, os meses foram passando, e o que aconteceu? A habilitação dele venceu. E aí, galera, as multas aqui são bem salgadinhas. Não dá para ser parado numa blitz, por exemplo, e tá ali com a sua carteira vencida ou sem carta de condução. Porque, olha, a gente nem sabe o que poderia acontecer. Enfim. Deixa eu ver que eu fui fazendo alguns tópicos ali pra não esquecer de falar nada. Então, as multas eram caras, né? Tá. Voltando um pouco, antes de vencer, era possível fazer a troca da habilitação. Fabíola, então por que ele não fez isso? Porque a gente, como recém-chegado, como imigrante, a gente não tinha todos os documentos necessários para fazer essa troca. Faltava um documento necessário, a gente já tinha o NIS e o NIF, que é tipo o nosso CPF RG aí no Brasil, mais ou menos para vocês terem ideia. Porém, faltava um outro documento que seria o quê? A manifestação de interesse, que é quando você vai ficar no país, você tem que dar entrada nessa manifestação de interesse, e aí tem todo um processo, toda uma burocracia para chegar ao seu cartão cidadão. E com o decorrer dos meses aí, para ajudar os imigrantes ou tentar facilitar, na época, como que chama o nome do lugar, gente, que faz essas coisas de imigrante, de organizar documentos e legalizar? Agora é a EIMA, mas antes era um outro órgão que agora me fugiu a cabeça. Se eu lembrar, eu coloco aqui escrito para vocês. Mas, enfim... E aí, eles tentando facilitar a vida do imigrante, lançou uma lei aí que teve um documento chamado CPLP, que dá alguns direitos, alguns benefícios. E, enfim, o Leandro conseguiu fazer essa CPLP pelo tempo que ele já estava aqui no país. E aí, então, ele poderia dar entrada na troca da carta de habilitação. Porém, a carta dele já estava vencida, e aí vencida não era possível fazer essa troca. Então, assim, uma consequência de coisas foi acontecendo.
A habilitação ainda dava para conduzir, passou-se o tempo, venceu, aí já não dava para trocar. E quando ele teve esse acesso a esse outro documento que faltava, ele já não podia fazer a troca da carta dele do Brasil para a carta portuguesa, porque já estava vencida. Então não adiantou nada, assim, não é que não adiantou ele ter esse CPLP, adiantou porque daí a gente começou a tentar ver uma estratégia, se era melhor ele ir para o Brasil para renovar, que era só renovar a habilitação ali, coisa rápida, e fazer o exame oftalmológico, enfim. E aí ele já conseguiria ficar com a carta que agora tá para 10 anos, né? Se eu não me engano é isso. E aí a gente colocou na balança. Compensava mais ele ir pro Brasil para fazer isso, e aí também rever a família, óbvio, ou tirar uma nova aqui. Na época, quando a gente começou a pesquisar preço de passagem, tava dando uma diferença, acho que de R$ 1.000, assim, para mais, sabe? Então, a gente começou a achar que seria mais fácil e mais barato ele tirar aqui mesmo uma carta do zero mesmo, ele já sabendo dirigir, conduzir, enfim, tudo. Então, a gente começou a pesquisar escolas para que ele pudesse se matricular, né, que ele tivesse achado melhor e mais acessível pra gente na época. E encontrou uma escola, e aí o valor da carta aqui, na época, ele começou, acho que tirar em novembro do ano passado. Não me lembro exatamente, mas acho que foi essa época. Então, ele deu a entrada, ele começou esse processo de habilitação do zero o ano passado, em novembro, mais ou menos. E aí, nessa época, estava o valor de €500. Acredito que não deve ter aumentado muito, depende muito de localidade, de região. Dá uma pouca diferença ali. Enfim. Então, decidimos isso. Vamos tirar aqui em vez de ir pro Brasil, porque estava mais caro as passagens na época. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Não. Então, foi isso. E aí, ele começou o processo lá na escola, teve que fazer as aulas teóricas, óbvio, e as práticas também. Só que a vantagem daqui é que as aulas teóricas, que eles chamam código, ele podia fazer em casa e ele se adaptou melhor a fazer em casa. E tem aplicativos que você consegue simular o teste no dia do exame, assim, nas perguntas que vai cair mais ou menos. E aí foi bom porque ele fez vários testes e você só poderia errar, acho que 3. Nos primeiros testes ele errava muito mais que 3, mas aí depois pegou firme. Ele também comprou o livro que a escola tem, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó, chama Código. Código da Estrada. Então, é um livro grossinho, ele pagou por esse livro, não sei se foi 25 ou 35 euros, não lembro. Só voltando, para fazer a troca também da habilitação do Brasil para daqui, para a portuguesa, paga-se uma taxa considerável ali, acho que de 30, 35 euros, não lembro, não sei se teve aumento, mas é mais ou menos isso. Enfim, aí ele começou a estudar em casa, fazer as aulas, os cursinhos, comprou o livro, leu, começou a fazer as práticas. Resumindo, ele não gostou, porque assim, fora o estresse de ter que fazer tudo de novo, uma coisa que ele já sabia. Na realidade, ele nem falou na escola que ele já dirigia, ele foi como se fosse aluno ali pela primeira vez, pegando o carro. E aí, você tem que fazer as coisas de acordo com as regras do código daqui, né? Por um lado foi bom, assim, para conhecer mais a sinalização, as placas, tarararão, os nomes, muita coisa muda, viu? Tipo, guia pra gente é guia e aqui já é outro nome, um nome mó diferente, enfim. E muita placa, tem placa pra, gente, praticamente tudo, até pra sapo tem placa aqui, que eu devia ter deixado marcado pra mostrar, mas tem placa sinalizando que tem sapo na estrada, alguma coisa do tipo, enfim. E aí foi isso. Ele começou a fazer as aulas teóricas, fez a prática. Antes de começar a prática, ele fez a prova da teórica. Passou de primeira, graças a Deus, porque se não passasse, ele teria que pagar. E a mesma coisa acontece na teórica. Se você não passa de primeira, também tem que pagar. Na teórica, que é a de código que eles falam, o valor é 150. E na prova prática, se não passar de primeira, é 350. Ou seja, é um valor assim bem salgadinho. Tipo, ficar pagando reprova, entendeu? Então é bom passar de primeira, viu, galera? Fica a dica. Fica a dica também para quem tá vindo pra cá.
se der para renovar já a habilitação ali para 10 anos, faça isso, porque senão ou você vai ter que voltar no Brasil para renovar, ou ver a burocracia aí da onde você está, da região onde você está, do país onde você está para fazer a troca, ou tirar do zero, enfim, não sei. Tô falando da nossa experiência, o que aconteceu com o Leandro, e basicamente foi isso. E aí, depois que ele passou na teórica, na prática, acabou tudo ali, enfim, ele chegou, ele já, quando passou logo ali na prática, ele já poderia conduzir, porque eles dão um papel que dá autorização para ele conduzir, dizendo que ele fez e que estava apto a dirigir, a conduzir. Então, se ele fosse parado em alguma blitz, alguma coisa assim, era só mostrar esse papel. Mas, passando alguns dias, não sei se foi um mês mais ou menos, já chegou a carta dele, que é assim, ó, é um cartãozinho de acrílico. É bem bonitinho, assim, diferente da nossa, que é um papel timbrado verde. Aqui é um cartãozinho, ó. Aí vem a fotinha dele, ó, preto e branco. Aqui vem a bandeira da União Europeia. Vem escrito Carta de Condução e República Portuguesa aqui do lado. E aqui tem os dados dele, os documentos nossos daqui, né? O documento dele daqui. E aqui atrás eu achei engraçadinho. Eu não sei se vai dar pra ver, mas tem uns desenhos, ó, dos veículos ou dos autos que ele pode dirigir aqui. Ó. E foi isso, galera. Ele teve que tirar do zero porque não conseguiu ir pro Brasil porque tava mais custo e benefício, tava muito mais caro. E aí, quando ele tinha um dos documentos que precisava para ele trocar a habilitação do Brasil para daqui, já tinha vencido. E aí, a habilitação vencida não dava para fazer a troca. Então, teve que tirar tudo do zero. Foi isso. Eu espero que tenham entendido. Não sei se ficou muito confuso, que às vezes eu me atrapalho aqui. Mas, basicamente, foi isso. Agora, ele já pode dirigir normal. E é isso, vida que segue. Acompanhe as aventuras agora que ele já pode dirigir por toda a Europa. A gente começou a explorar mais aí o país, uma que a gente trocou de carro, que o que a gente tinha não nos permitia essa liberdade de viajar para longe, e por causa da habilitação, né, que ele não tinha ainda. Agora tá tudo certo. Não esqueça de dar like, seguir o canal e acompanhe para mais. Beijinhos!